Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. E nessa semana tão conturbada, tão movimentada, né, em relação ao mercado da bola, tão movimentada em relação a também questões da estreia do Atlético nessa temporada de 2025, um fato muito importante está acontecendo no dia de hoje, que é a reunião do Thiago Heleno e do Pablo junto à diretoria do Atlético, pensando ou numa adequação salarial ou realmente na não utilização desses jogadores na temporada de 2025, jogadores que se disponibilizaram a ficar num primeiro momento, mas jogadores que também não se disponibilizaram dentro das condições que o clube impôs. Direito deles. É muito importante deixar isso muito claro. O que Thiago Heleno e Pablo estão decidindo é pensando na carreira deles e beleza. Eu acho que isso não afeta os grandes feitos, os títulos que eles ganharam pelo Atlético, mas assim, é uma nova vida. Acho que é uma consolidação e uma reformulação que precisava acontecer, e acho que quando você perde Fernandinho, quando você perde Thiago e Pablo nesse processo de reformulação, é assim, não tem nem muito o que falar, né? Porra, é o carimbo dessa reformulação se concretizando de maneira definitiva. E o discurso por parte da torcida era que essa reformulação se concretizasse. Eu acho que isso aí, o torcedor ele pode ficar até feliz. Porque o discurso no final da temporada passada era fora todo mundo. E assim, Thiago Heleno e Pablo como dois grandes expoentes e dois grandes representantes desse elenco. Então, de alguma maneira, a diretoria também está atendendo o desejo da torcida. Medida populista ou não, também está atendendo o desejo da torcida. Eu vou fazer um exercício rápido aqui com vocês, que eu entrei no site oficial do Atlético, lá está o elenco do Atlético, e eu vou ler rapidamente os jogadores que estão no elenco principal do Atlético, excluindo, obviamente, Thiago Heleno e Pablo. Goleiros: Matheus Soares, Mikael e Léo Link. Zagueiros: Léo Pinheiro, o famoso Léo Pelé, Gamarra, Lucas Belez e Kaique Rocha. Aí você tem na lateral Rainen Palácios, Leonardo Godoy, Lucas Esquivel, Fernando. Eu também vou tirar o Madison da lista que não vai ficar, né? Aí no meio campo, Falcão, Raul, Filipinho, Bruno Zapelli e João Cruz. Na frente, Leozinho, Luiz Fernando, Lucas Diório, Maestriani, Julimar, Thomas Coelho e Iago Chicarob, que também tá migrando pro Fluminense. 2018, Copa Sul-Americana. 2019, Copa do Brasil. 2021, Copa Sul-Americana e final de Copa do Brasil novamente. 2022, final de Libertadores. O Atlético, ele nunca teve uma fase tão vencedora na sua história com uma sequência de títulos importantes tão grande. No começo do século, o clube é campeão da seletiva, aí você tem ali o título brasileiro, o vice-campeonato brasileiro de 2004, o vice da Libertadores de 2005, mas nesse momento, três títulos relevantes, mas pelo menos duas finais muito importantes. O Atlético vencedor, ele tá na história. O Atlético vencedor nunca vai ser esquecido. Talvez nesse momento a torcida esteja até um pouco incomodada com todo o contexto histórico, né? Mas daqui a alguns anos eu acho que essa fase ela vai ser ainda mais valorizada e ainda mais botada no tamanho que ela tem. De um momento que o Atlético conseguiu competir com os maiores, de um momento que o Atlético conseguiu se impor, de um momento que o Atlético atingiu níveis competitivos que muitos não acreditavam que ia atingir. Mas o grande ponto não é esse. O grande ponto é que a reformulação ela é tão clara que Santos, Thiago agora, Cittadini, Abner, Pablo, Marco Ruben, Rony, Bruno Guimarães, Jonathan, Léo Pereira. Tô tentando pensar outros aqui, o próprio Pedro Henrique, que foi campeão em 2021. Aí você tem Eric, Christian, Terãs, Nicão. Tô tentando lembrar outros. O Rafael Veiga, Lúcio Gonzalez. Esses caras que fizeram parte dessa geração, sobrou ninguém. O Atlético campeão, hoje ele não tem mais nenhum representante dentro do elenco atual. E eu acho que isso pode ser visto
muito mais pela perspectiva positiva do que pela perspectiva negativa. Porque esses caras, eles já construíram a história deles no clube. Esses caras, eles já foram muito relevantes para tudo que o Atlético conquistou e como o Atlético conquistou nesse período. Isso é inegável. Só que continuar dialogando com o passado era algo que o Atlético não deveria fazer. Continuar dialogando com o passado era algo que o Atlético, em algum momento, se arrependeria ainda mais. E eu não tô falando que Léo Pelé, que Raul, que Falcão, que Leozinho são o futuro do clube. Mas assim como esses caras que fizeram parte do período 18-22 também não fazem mais. O Atlético recomeça. O Atlético reformula para recomeçar. E eu acho que tem uma poesia muito bonita nesse cenário. Porque, primeiro de tudo, são relações menos desgastadas. E segundo, são folhas em branco, né? A gente fala desses reforços ou dos jogadores da base com certo pé atrás, mas esses caras, dependendo deles, podem construir a história que for à frente do Clube Atlético Paranaense. Esses caras, dependendo deles, podem começar uma história vencedora, assim como Pablo, Nicão, Rony, Cirino, Veiga, Lúcio, Guimarães, Wellington, Jonathan, Lloyd, Márcio Azevedo, todos fizeram parte. E começaram lá em 2018. Ah, Thiago, mas não é tão simples. Não é simples. Óbvio que não é simples. O Atlético, volto a dizer, tem 100 anos. E a gente tá falando da fase mais vencedora da história do clube. Só que recomeçar é importante. E mais do que isso, recomeçar de forma coerente com personagens que já estavam com uma relação muito desgastada no clube não ia ser legal. Não ia ser legal. Então, Pablo, Thiago, mesmo ficando ou não, tendência é que sejam pouquíssimo utilizados, mesmo se chegarem em um acordo. A tendência é que sejam liberados mesmo, podem treinar ali, jogar um jogo ou outro, mas é uma história que se chega ao fim da maneira que se imaginava, não vão ser mais líderes, não vão ser mais relevantes. Então, é definitivamente uma nova fase no Clube Atlético Paranaense. É definitivamente um novo momento no Clube Atlético Paranaense. É definitivamente uma nova história no Clube Atlético Paranaense. E ela começa na Série B, ela começa com o processo de reconstrução. E dentro de todas as perspectivas negativas que eu acredito que é até natural você ter um clube rebaixado, o Atlético vencedor tanto do começo do século como dessa fase atual, ele surgiu da reconstrução. Pós 1995, o Atlético cresceu, o Atlético engrandeceu, o Atlético se tornou algo que um simples clube de bairro, em alguns momentos, nem pensou. E nem que eu acredite nessa narrativa do Petralha. Mas o crescimento exponencial era óbvio, assim, da gente reconhecer. Foi óbvio da gente reconhecer. Então, é um clube que sabe lidar com recomeços. É um clube que sabe lidar com reconstrução. É um clube que sabe lidar com reformulação. E é isso que a gente imagina. Reformular para voltar a ser competitivo. Reformular para voltar a brigar por títulos. Reformular para transformar a fase 2018 a 2022 longe de ser a fase mais vencedora da história do clube. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.